hein? Se dependesse da vontade dele, o destino seria o Corinthians. Mas foi o Atlético Mineiro que repatriou o lateral e o cara chegou com moral. O lateral Guilherme Arana desembarcou em Belo Horizonte e foi recepcionado por muitos torcedores no aeroporto. Até o Homem-Aranha apareceu por lá. Ex-Corinthians e Sevilha, o jogador chega para um contrato que deve ser de 2 anos, com opção de renovação por mais 3 temporadas. O negócio gira em torno de 5 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais. Sensação incrível, muito feliz. Agora vou fazer o exame e não vejo a hora de começar a atuar. E por que você escolheu o Galo? Como é que foi essa negociação? Pela conversa, pela disposição que o pessoal da diretoria teve. Então eu estou muito contente, como eu falei, não vejo a hora de começar a jogar e treinar. Arana é o 5º reforço do Galo e chega para disputar vaga com Fábio Santos na lateral esquerda. E aí? Bom, o Arana, ele despontou no Corinthians muito bem. Demorou um pouquinho para se firmar, não é verdade, mas quando se firmou foi muito bem, foi negociado. É mais um desses jogadores que são negociados com o futebol europeu e acabam fracassando, ou por questões de adaptação, ou porque a fase não é boa. O Corinthians tentou, o Atlético agora está trazendo. Assim, a relação custo-benefício, eu não sei se é das melhores, mas o Atlético Mineiro estava mesmo buscando um lateral esquerdo e o Arana acaba se encaixando dentro daquilo, né, que a diretoria do clube imaginava como bom reforço. Eu acho que foi uma derrota para o Corinthians. A derrota para o Corinthians, porque entre o Sid Clay e o Arana, eu sou mais o Arana, pelo amor de Deus. Eles estão no mesmo nível, viu, Chico? Ah, não é mesmo nível, não. O Arana é um jogador de força, chega na linha de fundo, cruza, é corintiano de coração, sei lá. Eu acho que foi uma derrota para o Corinthians, Michele. Foi um chapéu no timão? Não foi um chapéu no timão porque o Corinthians não tentou a contratação do Arana, né? E muito corintiano se pergunta, por que fez tanto esforço pelo Sid Clay e não fez pelo Arana? Porque no ano passado o Corinthians fez de tudo para trazer o Arana, de tudo. Ofereceu valores absurdos, que muita gente até achava exagerado por ser um lateral esquerdo. O Corinthians realmente tentou. O Duílio fez algo raro, o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, foi até a Espanha pessoalmente para trazer o Arana. O Corinthians ofereceu dinheiro. Mais do que ele... O Corinthians ofereceu para comprar mesmo. Exato. Não era nem empréstimo nada. Mas aí o problema foi com o Sevilha. Foi com o Sevilha. O Sevilha fez um jogo muito duro. Cada hora pediu uma coisa. Eu não aceito empréstimo, eu só aceito venda. Aí o Corinthians falou, então eu compro. Então eu quero agora um valor X, então eu pago. Então o Sevilha tentou de todas as formas dificultar, porque a prioridade era deixar o Arana ainda na Europa, mesmo que não fosse usar, mas deixar ele na Europa. Então o Corinthians, depois de fazer de tudo, se esforçar tanto e ouvir tanta recusa do Sevilha, o que aconteceu? Quando chegou esse momento de os caras, realmente não vamos usar o Arana, então vamos negociar, o Corinthians, como quem diz assim, meu amigo, então agora você procura outro clube, porque eu fiz de tudo e vocês não quiseram negociar. Mas isso é de um antiprofissionalismo impressionante, né? Porque afinal de contas, a ocasião faz o ladrão. Mas sim, podia até pagar mais barato. Mas eu acho que não é só isso, gente. Tem um outro detalhe que a gente não pode descartar. O Sid Clay trabalhou lá com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes pediu o Sid Clay. Exato. Só que então é o jogador de confiança. Sim, então, isso. Não é só biquinho, porque o Sevilha tem também uma opção. Existia uma lista do Thiago Nunes. O Thiago Nunes não pediu, a Arana pediu o Sid Clay. Não, pediu o Sid Clay. Mas aí é a hora da diretoria intervir e falar assim, não, nós vamos querer o Arana. Por isso que eu falo, não foi chapéu, porque o Corinthians dessa vez não foi atrás do Arana. Se você contrata uma pessoa para fazer um trabalho, vai encampar uma nova filosofia, você tem que trazer as pessoas as quais ele confia que realmente tem uma curiosidade. E você vê que como o destino é irônico, você vê que quem está jogando é o Piton. E quem vai ser o titular esse ano aqui, pelo que a gente está percebendo, é o Piton. Mas não era o programado, né? Não era programado. Está acontecendo porque o Sid Clay veio acima do peso, está correndo atrás. Não era essa a ideia inicial. A ideia inicial era começar com o Piton no banco. E aí o Sid Clay deu brecha, o menino está indo bem, não sei se vai sair disso. Bom, e agora tem uma outra novela que está rolando aí, que é a novela Rony no Corinthians ou não. Primeiro, Salazar, como que está esse capítulo hoje, que hoje parece que não tem muitas novidades, mas assim, amanhã já pode ter uma coisa. A propósito, antes do Salazar falar, devo dizer, que novela enfadonha. Chato, né? Muito, o Corinthians vai tomar outro chapéu. Mas o Michael, o Corinthians tomou um chapéu.
O Arana, o Corinthians tomou o chapéu que você fala que não foi chapéu. Não foi chapéu porque não brigou pelo jogador. Não brigou Nem pelo Mas é o jogador. que o Chico falou, incompetência, então. E sobre o Michael, ele fez uma proposta, o Flamengo cobriu. Faz parte. A questão do Rony é a seguinte, não teve muita atualização, porque, como a gente noticiou na sexta-feira, o Petralha internou. O Petralha internou, estava com um curativo de que o organismo dele absorveu, me explicaram tudo lá. E o que aconteceu? Ele internou, então deram uma segurada. O Corinthians segue atrás da grana. Não é o Corinthians. Mas não tinha conseguido já o dinheiro? Não, A gente falou que a tinha novidade aí a minha informação o Luizinho Piracicaba, intermediário do Corinthians nessa questão, quem está tratando direto com o Atlético Paranaense para o Corinthians, está na Europa atrás de dinheiro. O Corinthians buscou essa grana em 4 frentes lá na Europa. Em uma frente, conseguiu boa parte da grana. O que passaram para mim, falta um pouco, Salazar. Como falta foi, um pouco, assim, falta ali algo menos de Investidores, 2 milhões de pessoas reais. que queiram... De euros, desculpa. Mas falta um pouco, falta o Corinthians inteirar. A proposta para ser feita, o Corinthians tem que ter a grana, tem que ter a garantia dada ao investidor para fazer a proposta. E o que chegou para mim? O Corinthians ainda não conseguiu a grana toda, mas falta pouco. 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Que dá Tendo essa grana... uns 30 milhões de reais, mais ou por aí, menos? Tá uns 5 reais? 37, Nossa, então o euro tá tudo... Mas, Então, Michele, se o Corinthians conseguir essa grana, põe a proposta na mesa. O que está irritando muito o palmeirense o Palmeiras está esperando, porque a proposta do Palmeiras já está na mesa. Acho que ele não quer... E aí eu conversei com uma pessoa hoje que me disse o seguinte: Salazar, sabe o que eu acho? Porque eu falei assim, o Petralha está enrolando os palmeirenses, hein? Eu falei assim, sabe o que eu acho? Que o Petralha está enrolando os dois para conseguir mais dinheiro, só que como ele está perdendo muito titular do time, ele pode querer agora, de repente, propor uma renovação para o Rony. E aí, informação: o Rony não renova com o Atlético Paranaense. Não renova. Por causa da divergência e da briga interna entre eles, já me avisaram, pode vir a grana que for, que o Rony não joga mais pelo Atlético Paranaense. Nem que ele fique afastado até dezembro para assinar o pré-contrato e sair de graça, mas a birra lá ficou fora. Dá crédito, hein, pessoal? Dá crédito tem para outras nós. duas questões, né? Uma que é o próprio... A internação do Petralha esfria qualquer negociação, Sim. Né, independentemente da vontade dos clubes. Por o Corinthians foi ótimo. Por o Corinthians foi ótimo. E segundo ponto, também tem o embrólio do Rony com a justiça. Né? Do clube japonês, mas os departamentos jurídicos entendem que essa situação não afeta. Por isso que Corinthians, Palmeiras, todo mundo está confiante que isso não é problema. Mas para o Atlético ele vai ter que desembolsar um valor de qualquer maneira. Independentemente da venda, do quanto vender para quem for, se o Atlético perder a causa, vai ter que pagar. Vem cá, então eu acho que esse valor tem muito a ver também com aquilo que o Atlético pode vir a ter que pagar para o clube japonês, que é algo... A ação está em torno de, para falar em reais, 42 milhões de reais. Só que tem uma coisa, são 10 milhões de dólares. O Corinthians, daqui a pouco o Salazar fala, pode perder o Pedrinho. Pode. Daqui a pouco ele tem a informação disso, né? Daqui a Isso está no VT. Então vamos ver isso. Vamos ver isso. Tá no VT. Tem então, VT. mas aí que tá. Deixa o Chico falar. O que ele vem? O Rony vem no lugar do Pedrinho também. Porque o Pedrinho, entendeu? Tá de saída. Está de saída. Não que eles tenham a mesma posição, mas é um cara, você perde um ídolo, você traz um outro. Agora vem cá, ontem quem foi que foi comprado por quase o valor do Rony? O que a gente falou aqui, que ele valia tipo 10, o Rony metade do Rony é aquilo que a gente estava falando da questão da contratação do Gabigol, que o Flamengo Gabigol pagou 17 milhões de euros. Euros. Não, foi euros? É euro. O Rony também é 16 milhões de euros. O Rony está 6. Metade, o Rony é 12. Metade. 50%. O Rony é 12 milhões de euros. Quem você prefere, Chicão? Um Gabigol, 16 milhões de euros, ou o Rony, 12 milhões de euros? Eu sei, mas só metade, né? O Gabigol com óculos escuros, eu prefiro. Mas o Inter não vai negociar por metade. O Atlético topa quando você vai fazer a conversão... Mas pagar 6 milhões de euros no Rony, para. Mas hoje é o valor Mas essa aí é a carência do mercado. Você acha que ele vale 6 milhões de euros? Não, eu acho que você pagaria? Não é mais questão de mercado. Quanto o Flamengo pagou pelo Michael? Se é um jogador de características semelhantes. Você tem o Michael, você tem o Rony, o Dudu, quem mais tem na posição ali? Não, eu acho o seguinte, que é dinheiro, mas indo na contramão de todo mundo, eu acho o Rony um bom jogador. Ah, então ele acha. Eu acho então um bom jogador. Pagar. Se o Chico Lang acha... Pode pagar. Fala do Pedrinho. Pedrinho na Alemanha. Eu ia falar pro Flamengo, mas fala do Pedrinho. Daqui a pouco a gente fala do Flamengo, mas tem notícia. Ah, tem notícia bomba? Tem notícia do Pedrinho. Nossos amigos do Globoesporte.com publicaram que o Pedrinho pode ser vendido a qualquer momento. A proposta já estaria na Borussia e tal. Fui atrás aqui e a informação que eu trago agora é o seguinte: o presidente André Sanches, ele está em Portugal, tá?
para tentar bater o martelo. O Pedrinho tem proposta do Borussia Dortmund da Alemanha e do Benfica de Portugal. E o que acabaram de me mandar aqui é o seguinte: o Pedrinho está muito perto de ser vendido para o Benfica por 25 milhões de euros. Vai. É bom. Tá? Não é uma certeza, porque é o seguinte... O Corinthians já tinha lá atrás, isso há meses, proposta de 10, de 15 milhões de euros, e a todo momento, quando eu conversava com o Duílio, com o pessoal do Corinthians, falava, não, por isso a gente não vende. E aí, recentemente... Por 25 milhões de euros não vende? Por 15. E aí, recentemente, uma pessoa do Corinthians falou assim para mim, se chegar a 20, por aí, a gente conversa. E é difícil, até uma curiosidade aqui, que me passaram. É difícil, sabe por quê? O Pedrinho é muito importante para o time e tudo mais, mas o Pedrinho não é um cara de muitos gols e muitas assistências. Ele participa muito das jogadas de gol, mas o número de gols e assistências não é tão grande. E ele falou, e na hora de negociar os caras vêm com isso. Número de gol e número de assistência. Eu falei, pô, mas ele é um cara importante, é o camisa 10 da seleção lá, e mesmo sem um gol ele é importante. O pessoal, mas Salazar, é complicado, na hora de negociar os caras vêm. Pô, mas tem volante que tem mais gol e assistência que ele. Só que ele está valorizado. E aí a informação que chegou aqui para mim. Os portugueses do Benfica devem colocar na mesa, ainda não colocaram, mas devem colocar na mesma proposta de 25 milhões de euros. A proposta do Borussia é de... O que eu recebi é que não chegava a 20. Não chegava. E aí, é que estava em reais, estava mais ou menos... Agora os caras sabem que vai chegar a 20 milhões, tá bom, vão baixar para 20. E aí, assim, o Corinthians tem 70% dos direitos de Pedrinho. Então, 70% vai para o Corinthians que está precisando de grana. Tá uma história aí muito perto de ser concretizada. Até porque está devendo aí parcela do Bruno Mendes. Falta a última parcela, acabou atrasando. A questão do Pedrinho tem duas coisas que a gente tem que destacar. Por isso que o clube quer tanto, apesar de desfalcar o time no dia a dia, que vai fazer parte da seleção olímpica. Por quê? Porque é uma vitrine, não adianta. O futebol europeu acaba vendo o jogador que está lá. A passagem por ali na seleção, conta, né? Conta, claro que conta e valoriza o jogador. E outra questão também é que o Pedrinho, os números não ajudam muito, porque o Pedrinho realmente também não vinha jogando com o Fábio Carille na posição mais adequada. Dele, né? Dele. Tinha que jogar pelos lados e não era dele. Queria até saber a opinião de vocês. A minha informação... e inclusive a informação do Jonas Campos também, a gente ouviu lá no Corinthians, é que o Thiago Nunes entende que o Pedrinho pode fazer as 3. Isso. E aí, todo mundo sabe como é que o Pedrinho joga na ponta direita e no meio, mas na ponta esquerda ele nunca jogou, e para o Thiago Nunes ele poderia jogar por ali. E aí o Chico falou sobre se o Pedrinho sair, aí que o Corinthians vai precisar mesmo do Rony, né? E talvez por isso o Thiago Nunes em todas as entrevistas tem falado que não só que ele gostaria até de ter dois jogadores nessa posição, talvez sabendo que o Pedrinho estava de saída, porque se ele perde também o Pedrinho, vem o Rony, vai continuar faltando um. É verdade, e Pedrinho, vai continuar faltando um. Vou te dar agora a dica, hein? Fecha aqui, fecha em mim. Se chegar proposta do Benfica e do Borussia Dortmund, vai pro Benfica. Porque é Portugal, você vai se adaptar mais fácil, não é, Chicão? É verdade. É muito mais fácil, até porque a gente já conhece o Pedrinho, conhece o jeito dele. Não vai logo de cara para a Alemanha. Porque vai acontecer aquilo, o cara não começa a jogar bem, não se dá bem com a comida, não se dá bem com o povo. Vai para Portugal, se adapta e depois você vai para onde você quiser. Aprende inglês, aprende alemão e depois vai. Primeiro vai para Portugal, beleza? Porque são poucos os que se deram bem lá. O Paulo Sérgio, né? Que se deu muito bem na Alemanha. Se deu bem. O Zé Roberto. O Everton jogou no Corinthians, se deu bem. O Dunga, mas não é fácil não. Você lê o livro do Zé Roberto, você vê o que ele sofreu lá. O Dunga jogou bem.